Diga lá, Cláudia, que é o Igor Leão do Leão da Bolsa e hoje a gente vai falar sobre os conflitos que estão acontecendo na Rússia e na Ucrânia e como isso vai poder interferir tanto no teu portfólio de criptomoedas como no mercado financeiro em geral e na geopolítica. Esse vídeo a gente vai falar sobre esses impactos, o que já está acontecendo e se realmente chegou a hora certa da gente comprar, se o mercado está barato ou se a gente vai ter uma queda ainda maior que ainda está por vir. Lembrando que esse vídeo aqui não tem nenhum intuito da gente falar sobre as políticas entre a Rússia, entre a União Europeia e entre os Estados Unidos. A nossa visão aqui é 100% macroeconômica e a nossa ideia é levar de forma simples para você um conteúdo falando sobre o que está acontecendo na economia mundial. Além disso, eu queria pedir logo para você se inscrever no canal. Se não for o caso, dá o like e compartilhar esse vídeo com todo mundo que passa o dia perguntando para você por que o Bitcoin não para de cair. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito essa pessoa, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos logo aqui para a tela do meu computador. Antes da gente começar esse vídeo, eu queria só mostrar essa ação do mercado tradicional, a Netflix, exatamente, que encadeou uma das maiores quedas do índice da Nasdaq desde a queda do Covid, né, do que a gente chamou de Corona Crash. E aí, agora você está visualizando o que é que isso está tendo de impacto na economia global. A Netflix teve resultados bastante negativos e isso fez com que as ações despencassem, exatamente. A gente está falando de uma ação que estava ali batendo o seu topo histórico, né, perto ali dos $700 e hoje você vai poder comprar uma parte da Netflix por $397. Isso foi dado a largada da preocupação no mercado. Além disso, a gente estava vendo, né, o S&P 500 que estava ali também sempre em altas históricas, recuperando depois daquele crash horrível que a gente teve, e agora a gente está vivendo uma reversão de tendência. Porém, a gente está vivendo uma reversão de tendência, mas ainda em índices muito altos. E eis o grande perigo. Quando a gente tem índices muito altos, ações despencando muito rápido, mercado de Forex preocupado, o próprio Bitcoin, que ainda não é considerado uma reserva de valor, pois as pessoas não estão fugindo para o Bitcoin durante uma crise, sim vendendo os seus Bitcoins, isso é muito preocupante. Quando a gente vê o S&P 500 dessa forma, a gente sabe que sim, ainda pode vir mais fundo por aí. E a ideia da gente fazer esse vídeo é querer entender principalmente o que é que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Para quem não sabe, a Ucrânia é um país aqui do leste europeu. Eu moro na Europa, né? Então a Ucrânia faz parte da famosa União Europeia. Por sinal, esse ano, né, enquanto eu estou falando com vocês, eu moro aqui em Paris e a França vai presidir, né, a presidência da União Europeia. Então, a cada 6 meses, um país vai presidir, né, toda a Assembleia da União Europeia, que acontece tanto em Bruxelas e, se não, em Estrasburgo. E esse ano caiu na França. Lembrando que esse ano também é ano de eleição aqui na França. Isso é muito preocupante, porque já com todos os problemas que a gente teve economicamente na França, se a Rússia realmente der o passo adiante e entrar em guerra, esse problema vai ser muito grave aqui para a gente que está morando na França. Além disso, a França com a Alemanha e juntamente os Estados Unidos são aliados para defender a Ucrânia. Então, todos os países da União Europeia, incluindo Itália, Portugal, Espanha, também devem defender a Ucrânia caso a Rússia realmente avance no território ucraniano. Outra preocupação que a gente tem é que a gente está com medo não somente de uma guerra, e o mercado não está somente com medo de uma guerra tradicional. Uma guerra não é boa para ninguém. A gente não quer que ninguém morra, a gente não quer que esse cenário aconteça, que chegue até lá. Porém, a gente tem um segundo cenário, uma guerra fria. Então isso é muito perigoso para a economia global. As pessoas sempre acham, e muitas vezes, até quando eu estava estudando economia na universidade, a gente sempre fala dos Estados Unidos como essa potência econômica, mas também essa potência bélica, né? Uma potência que tem um grande poder militar e poucos países, né, podem concorrenciar com os Estados Unidos. A gente tem a Rússia e a própria China. Então os Estados Unidos já falou que não vai ceder e não vai querer saber
enquanto a Rússia não tirar suas tropas para que a gente possa negociar. Porque o que está acontecendo? A Ucrânia está querendo fazer parte da OTAN. Essa discussão já vem desde os anos 2000, desde os anos 2008, durante a crise. A Ucrânia já está querendo, né, fazer parte da OTAN. Porém, tinha um acordo que foi feito, dizendo que a Ucrânia sim poderia fazer parte da OTAN, porém, as bases militares de países membros da OTAN, como o próprio Estados Unidos, não iam poder ser instaladas na Ucrânia. E a gente sabe que o maior interesse dos Estados Unidos é poder instalar bases militares perto da fronteira da Rússia para evitar possíveis ataques, porque a Ucrânia é a porta para a Europa. Além disso, a gente tem outro fator econômico muito importante. A Ucrânia é por onde passa o gasoduto, né, que liga a Rússia à Europa. A Europa é muito dependente de gás, porque se você não sabe, aqui os invernos são muito frios e a gente usa o gás para aquecer as casas. Esse ano mesmo a gente teve uma crise muito grande e, por sorte, o inverno não foi tão frio, não foi tão rude como nos últimos anos. E o Putin sabia disso. O Putin deixou para fazer todo esse teatro exatamente no inverno, porque ele sabe da força política que ele tem. Se ele disser, olha, a gente entrou em guerra, vamos cortar o gás. Vocês não vão ter mais gás na Europa. Durante o inverno, a Europa teria muito mal para achar outras fontes para poder aquecer as casas e, além do mais, o preço da eletricidade aqui não para de subir. E muitas casas ainda não têm aquecedores a energia elétrica. Então a gente ia ter uma crise tanto econômica como social. Mas, felizmente, vocês estão vendo aqui, está um sol maravilhoso. Esse inverno não foi tão rude como o Putin esperava. E outra coisa que a gente tem que entender é que os Estados Unidos ele não tem somente um poder bélico, mas ele tem um poder econômico. As maiores transações mundiais são feitas em dólares. Então, se a Rússia precisar de dinheiro para financiar a sua guerra, se a Rússia precisar comprar mais munições, os Estados Unidos podem fazer uma sanção contra a Rússia e, dessa forma, nenhuma transação que é feita em dólar, porque todas as transações que são feitas em dólares têm que passar por um banco americano. E esse banco pode anular essa transação, deixando assim a Rússia numa situação bastante frágil, né, economicamente. E aí você pode me dizer, mas ok, mas a Rússia não precisa passar essas transações em dólares, ela pode passar essas transações em euro. Normalmente quando a gente não usa dólar, a gente usa euro. Mas se a Rússia estiver atacando a União Europeia, a mesma coisa vai acontecer. E dessa forma a gente já está vendo muito capital estrangeiro saindo da Rússia. A prova é que o rublo russo, né, caiu nessa segunda-feira quase 2% para uma mínima de 14 meses em relação ao dólar. Então a gente já está vendo esse medo tomando conta. Além disso, né, o New York Times e outros relataram que o presidente Joe Biden está considerando o envio de até 50 mil soldados de combate para a Ucrânia, enquanto o Reino Unido, cujo governo alertou no final da semana sobre as intenções russas de instalar um governo fantoche no país após a invasão, teria supostamente, né, um envio de cerca de 2 mil para o sistema de lançador anti-tanque para a Ucrânia, né? Então mais aí de 2 mil soldados. Isso, para a geopolítica, é muito perigoso. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa não se viu numa situação tão perigosa como agora, com as tropas russas na fronteira da União Europeia. E o mercado já está reagindo muito preocupado com isso. Porém, o Bitcoin não para de cair. O Ethereum está custando 2.172 dólares. Igor, por que isso? Porque o mercado global inteiro está caindo. Porque o S&P 500 está caindo. Porque a Nasdaq está caindo. O que é que está acontecendo? Cadê as reservas de valores? A gente não falou que numa crise financeira o Bitcoin seria a salvação? Ele foi criado para isso. Ele foi criado em 2008, durante uma crise econômica. Por que que o ouro não para de subir e o Bitcoin não para de cair? Cadê a nossa reserva de valor? Porque o mercado tradicional não está comprando Bitcoin e sim vendendo Bitcoin. Porque as pessoas estão comprando ouro ao invés de comprarem Bitcoin. Essa é a grande pergunta que, quando você tiver a resposta, a gente vai dar ela no final do vídeo, você vai virar a tua chave financeira.
As pessoas estão comprando ouro porque elas ainda não entenderam o poder do Bitcoin. Elas ainda não entenderam a usabilidade do Bitcoin e a usabilidade do mercado de criptomoedas. É normal durante uma época dessa, e a gente começou esse vídeo mostrando as ações da Netflix, que as pessoas fiquem desesperadas, que as pessoas vendam, que as pessoas desacreditem no futuro. Eu vivi a crise de 2008 e eu estava na bolsa. Eu vivi o Wesley Day e eu também estava na bolsa em 2017. E agora eu estou vivendo a crise de 2022. Sim, o mercado entrou em crise. A gente está vendo grandes empresas americanas com preços antes Covid. A gente está vendo a Nasdaq despencando. O preço do BTC caiu, mas caiu muito. E todo o mercado de criptomoedas. Então sim, a gente está entrando numa nova fase de crise econômica mundial. Porém, existe uma salvação. Existe uma salvação da Rússia conseguir não fazer uma guerra com a Ucrânia. E dessa forma a democracia vai vencer. Dessa forma a gente vai conseguir se acalmar e voltar às nossas preocupações antigas do começo do ano, que não era somente a Rússia e a Ucrânia, era também a situação sanitária mundial, com a possível volta, daquela doença que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube. E além disso, a gente também estava vindo de um mercado que teve uma alta muito descontrolada e, lógico, alguma hora essa realização de lucro deveria acontecer. Então, como você está se posicionando? Você acha realmente que a Rússia vai entrar em guerra? Ou você acha que a gente vai viver uma nova era de Guerra Fria? Você acha que os Estados Unidos vai entrar militarmente? Ou ele vai responder como ele fez na Guerra Fria, fazendo sanções econômicas para a Rússia e dessa forma abalando cada vez mais a economia global? Você acha que o BTC está no preço mais barato desse ano e que seria uma oportunidade inacreditável de poder comprar Ethereum a $2.000 e o Bitcoin na faixa dos $30.000? Ou você acha que a gente só está no começo da ruína? Deixa aqui nos comentários que essa noite, na nossa live às 17 horas, a gente vai falar mais sobre o que vem acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Eu vou trazer em primeira mão as atualizações que a gente está tendo, principalmente pela vantagem de eu morar aqui na Europa, Então a gente tem as notícias em primeira mão e a gente está vendo como a população, e principalmente a França, que esse ano, como eu falei, está presidindo a União Europeia, está querendo entender e está querendo solucionar esse problema que atinge tanto a Europa como os Estados Unidos, mais a economia do mundo todo. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, dá o like, compartilha esse vídeo com todo mundo que, como você, é apaixonado por economia, pelo mercado de criptomoedas e estava querendo saber mais sobre o que está acontecendo no mundo, tá certo? Te vejo nas nossas lives de segunda a quinta-feira, 17 horas, horário de Brasília, e nos nossos vídeos diários aqui no canal do Leão da Bolsa. Vai! Epa, meu amigo, não saia não. Se você gostou desse vídeo, a gente tem um vídeo bem aqui que a gente gravou com 5 criptomoedas que eu tô comprando nessa queda. Sim, apesar de todo esse problema macroeconômico e de todo o problema mundial, eu ainda estou enchendo meu carrinho porque tem tokens que eu não quero deixar de ter na minha carteira. Se tu tá até aqui e não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve no canal que é de graça. Vai!